Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso Biologia para Cristãos. E você pode até pensar, uai André, você vai ensinar cristianismo, você vai ensinar teísmo em aulas de biologia, mas o Estado não tem que ser laico? Pessoal, ninguém vai ensinar religião aqui, nós vamos ensinar biologia. Entretanto, nós seremos imparciais, vamos dar a liberdade de vocês pensarem em todas as situações. Então, na nossa aula é uma aula parcial, é uma aula laica. Nós não vamos induzir ninguém, apesar que o tema já induz por sermos cristãos, então aqui nós não precisamos se preocupar tanto com a laicidade. Mas dentro de sala de aula, a laicidade, é bom a gente falar disso, que ela vale para os dois lados. Então você deve ser laico da forma de não pregar a religião, não falar de religião na sala de aula, mas também não falar contra ela, fazer uma apologia à religião. E isso nós vemos em vários livros de biologia, vários professores utilizando esse método desleal de tentar reduzir a crença dos seus alunos através de teorias, vamos dizer assim, evolutivas. E aqui nós falamos de biologia para cristãos, para pessoas que são imparciais. E nós não vamos ensinar religião, fique claro isso, e aqui nós vamos ensinar biologia. Se você quer tirar uma nota boa no Enem, se você quer passar no vestibular, com certeza nós vamos passar informações para que você se dê bem nessas provas. Vamos ensinar evolução, vamos ensinar a biogênese, vamos ensinar de tudo aqui, mas vamos sempre ter o nosso momento pensando fora da caixa para que você possa não ficar alienado, né, a tudo aquilo que as pessoas, vamos dizer assim, não ensinam, pregam, porque na igreja se prega dogmas e a biologia em algumas situações acabam sendo dogmas porque não são dados absolutos, são dados relativos, então não é lei, apenas uma teoria. Então vamos lá, pessoal. Sem delongas, né, sem demoras, vamos partir aí para a nossa matéria que é parasitologia. Então vamos lá. Então, o que é, a princípio, a parasitologia? O que a parasitologia estuda? Né? Estuda os parasitas. E então na parasitologia estudamos as doenças causadas por protozoários, por helmintos, que são os vermes, por ectoparasitas, artrópodes causadores de doença. Muitas dessas doenças são conhecidas pelos seres humanos há muitos séculos. Outras são mais novas em nossa sociedade. Dessa forma, a parasitologia é uma ciência que se estende por várias outras áreas da saúde, resultando em um conhecimento bastante multidisciplinar. Então, primeiro vamos falar sobre as relações ecológicas. Nem todas as relações entre seres vivos resultam em doenças. Algumas são até benéficas para uma ou mais espécies. As relações entre os seres vivos podem, portanto, ser classificadas em harmônica e desarmônica. Então, pessoal, foca aqui em mim. Todas as relações, elas podem ser tanto harmônicas como desarmônicas. Então, essas relações entre os seres vivos, elas podem causar doenças, mas também podem ser relações benéficas. Então, vamos falar um pouco sobre as relações harmônicas. Vamos pegar aqui, né, a nossa canetinha, vamos pegar a canetinha vermelha, e vamos falar aqui sobre as relações harmônicas. O que são as relações harmônicas? São aquelas que, com o próprio nome, né, já sugere, são que não causam prejuízos aos envolvidos, sendo essas relações benéficas para todos, ou ainda para um dos envolvidos, sem haver prejuízo e nem benefício ao outro. Então pode acontecer que haja benefício para ambos, ou pode acontecer que haja benefício apenas para algum e para outro não causa nem benefício nem prejuízo. Já as relações desarmônicas,
né? Por sua vez, são aquelas em que os indivíduos, que os envolvidos não é beneficiado. Então, o que acontece? Ele é prejudicado, como o próprio nome já diz. Agora vamos falar também sobre as relações ecológicas, que elas podem ser interespecíficas e intraespecíficas. Inter quer dizer de fora, inter, de internacional. Então, relações interespecíficas são relações com outras espécies. Então tá aqui, ó, relações ecológicas interespecíficas são interações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Agora, as relações intra, de dentro, né, dentro da mesma espécie. Então, as relações intraespecíficas são relacionamentos dentro da mesma espécie. Eu e você é um relacionamento intraespecífico. Eu e, por exemplo, com o seu pet, né, você com o seu cachorro, com o seu gato, é o relacionamento interespecífico, um relacionamento entre espécies diferentes. Então, dentro das relações harmônicas, temos aqui no quadrinho, nós temos tanto a intra quanto a inter. Então, na intra, nós temos colônias e sociedades, né, bem harmônico, a gente lembra aí das formigas, abelhas. A interespecífica tem o mutualismo, protocooperação, comensalismo, nós vamos falar sobre isso. A intraespecífica, nós temos o canibalismo, a competição, que é relações desarmônicas intraespecíficas. E nas relações desarmônicas interespecíficas, temos a competição, o predatismo, o mensalismo, o esclavagismo e parasitismo. Então vamos lá sobre alguns exemplos de relações ecológicas, pessoal. Vamos lá. Relações ecológicas intraespecíficas que ocorrem, né, dentro da mesma espécie. Então nós falamos lá da sociedade, que são as harmônicas, que indivíduos da mesma espécie cooperam entre si, estabelecem divisão de trabalho. Nessa relação ecológica não há união física entre os indivíduos. Exemplo, sociedade das abelhas. Aqui a gente tem aqui, né, as abelhas. E a colônia? Os indivíduos são anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não uma divisão do trabalho. Exemplo, a caravela portuguesa, e está aqui. E as desarmônicas? Vamos falar aqui sobre o canibalismo. O que é o canibalismo? É um indivíduo mata e se alimenta do outro da mesma espécie. É um homem que mata um outro homem e se alimenta dele. Isso é canibalismo. Um exemplo, nós temos a fêmea do louva-a-Deus que alimenta-se do macho após cópula. Aqui nós temos, né, esta imagem que representa o que nós estamos falando. E temos a competição. E a competição é o que? Indivíduos da mesma espécie que competem por recursos tais como alimento, e áreas e parceiros, né, lutar por uma fêmea. E aqui a gente está vendo, né, leões brigando, talvez brigando para disputar a fêmea ou para disputar o espaço, para falar quem manda no pedaço. E vamos falar também agora sobre relações ecológicas interespecíficas, relação entre espécies diferentes. Harmônica, nós temos o comensalismo. O que é o comensalismo? Indivíduos de espécies diferentes que interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar prejuízo a outro. Exemplo, o urubu alimenta-se dos restos de alimentos jogados pelo homem em ambientes abertos. Ele não está prejudicando outra espécie, mas ele está, né, num relacionamento bom, ele está se alimentando de alimentos que estão sendo jogados fora. E o mutualismo? Falamos aqui sobre comensalismo, vamos falar sobre mutualismo. Indivíduos de espécies diferentes, porque nós estamos falando agora só sobre espécies diferentes, porque nós estamos falando sobre relações interespecíficas. Então são indivíduos de espécies diferentes que interagem e ambos
se beneficiam. O mutualismo pode ser facultativo ou obrigatório. Ele pode, alguns indivíduos, ele pode ocorrer ou não, e em alguns outros indivíduos ele é obrigatório, porque se não tiver esse relacionamento, eles podem vir a morrer. No mutualismo facultativo, os participantes podem viver de maneira independente. No obrigatório, um dos envolvidos pode não sobreviver, caso a interação seja desfeita. Exemplo, líquen, que é mutualismo obrigatório, e o caranguejo, eremita e anêmona do mar, mutualismo facultativo. No caso desse mutualismo facultativo do caranguejo, eremita e essa anêmona do mar, é uma situação bastante engraçada, que você vê, né, o caranguejo carregando, né, essa anêmona nas suas costas, e os dois, né, o caranguejo ajuda a anêmona porque ela não locomove com facilidade, mas a anêmona protege o caranguejo na hora que ele está andando. Se tiver algum ataque, ela consegue proteger. É muito bacana esse tipo de relacionamento. Agora vamos falar um pouco sobre as desarmônicas. Temos o amensalismo. O amensalismo é o quê? Um organismo libera um composto que impede ou inibe o desenvolvimento de organismo ou espécie. Exemplo, fungos que liberam substâncias e que causam a morte de certas bactérias. Um exemplo interessante sobre o amensalismo são as árvores, os eucaliptos. Você pode perceber que perto dos eucaliptos, o pessoal fala que puxa muita água porque nada nasce ali, mas não é só isso. O eucalipto, ele solta nas suas folhas que caem no chão um aspecto de uma toxina que impede o crescimento de outras espécies, né, de outras plantas na sua proximidade. Isso é o amensalismo, uma relação desarmônica. E o parasitismo, que nós vamos falar justamente nessa aula, é um organismo parasita que retira do outro, que é o hospedeiro, os nutrientes necessários para a sobrevivência. Exemplo, o piolho vivendo no homem. O piolho pode até não te matar, mas ele está tirando de você algum recurso, né? Energia de você. Pode ser muito pouco, mas ele está parasitando e você é o hospedeiro. E o predatismo? O predatismo é um organismo que mata e se alimenta de outra espécie. Exemplo, o leão se alimentando de uma zebra. Ou as hienas se alimentando também de, sei lá, de um elefante, de uma girafa. Agora vamos falar um pouco sobre competição. Indivíduos de espécies diferentes que brigam. Nós falamos sobre competição na harmônica, porque também tem a competição na harmônica, não, perdão, na intraespecífica, que é leão competindo com outro leão. E agora vamos falar de competição na interespecífica, espécies diferentes competindo, que é a competição, a mesma coisa. No caso, vários herbívoros vivendo em uma mesma área. Então, por exemplo, o leão pode atacar eles, né? Então eles vão ter ali uma competição para poder estar vivendo naquele local. E tem o esclavagismo, que é uma espécie dominante, esclavagista, se alimenta do trabalho, das atividades sociais e muitas vezes do alimento de outra espécie. Esse tipo de relacionamento também é muito engraçado. Pássaros que botam os seus ovos no ninho de outra espécie para aquela outra espécie chocá-los, né? E é algo bem interessante. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de parasitas. Então nós temos parasitas que vivem dentro e parasitas que vivem fora. E os que vivem dentro chamam endoparasitas, que vivem dentro do organismo do hospedeiro. E nós temos como exemplo, né, o próprio vírus. Nós estamos vivendo numa época de coronavírus e podemos dizer que ele seria um endoparasita. O ectoparasita, até porque o vírus, né, pessoal, voltando aqui no endoparasita, o vírus ele só sobrevive, né, quando ele está dentro ele é um relacionamento interespecífico obrigatório. Ele precisa de uma célula, porque ele é um organismo acelular, o vírus, então ele precisa da célula para poder se multiplicar, ou mesmo
para se desenvolver, né, através da mutação. E os ectoparasitas são aqueles que vivem, ectoparasitas, são aqueles que vivem no exterior do hospedeiro. Exemplo, nós falamos aí, piolho, carrapato, alimentando, né, do seu sangue, ou de células mortas do hospedeiro, exemplo, pulga e carrapato. Então nós temos aqui, né, um exemplo de um ectoparasita e um exemplo de um endoparasita. Então vamos falar um pouco sobre os ectoparasitas. O piolho, né, é um artrópode, né, insetos de corpo achatado, dorso ventralmente, corpo achatado, dorso ventralmente, que não possuem asas e se nutrem de restos de pele, secreções liberadas pelas glândulas sebáceas e sangue. O ácaro, aí a gente falou aqui do piolho, o piolho está aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ácaro. O ácaro é este pequeno artrópode pertencente à classe dos aracnídeos. Ele não é uma aranha, tá? Mas ele pertence a essa classe dos aracnídeos. É um diminuto habitante da maioria das residências e sua presença é responsável por muitas doenças respiratórias e alérgicas. E a pulga? A pulga está aqui, temos a imagem da pulga. Dentre os ectoparasitas, as pulgas são as mais comuns, pertencentes a diversas espécies. Esses insetos, que não possuem asas, são parasitas de animais silvestres, domésticos e também dos seres humanos. E as sanguessugas, também tem uma fotinha aqui das sanguessugas. As sanguessugas são vermes anelídeos, animais invertebrados, hermafroditas, que têm uma enorme diversidade morfológica. Então ela tem vários tipos de forma. Aqui nós estamos mostrando um tipo de forma, mas as sanguessugas apresentam em enorme diversidade. Também temos podemos falar também de um parasita, que causador aí da esquistossomose. A língua deu uma travada, né, pessoal? Então aqui nós temos o ciclo se inicia, né, os ovos na água, a gente está vendo aqui os ovos, né, na água, e depois eles penetram, né, vamos dizer assim, num hospedeiro intermediário, porque não é o hospedeiro definitivo, o hospedeiro definitivo somos nós, e depois esporócitos multiplicam-se em geração sucessiva de caracóis, está aqui no etapa 4, etapa 5, cercárias abandonam o caracol e nadam livres na água. Aqui na etapa 6 é o momento que elas penetram a pele do homem, e aqui dentro da pele do homem, eles têm, né, aqui já era no estágio infeccioso, né, aqui no início está no estágio diagnóstico, que a gente viu aqui, esse primeiro estágio, que a gente vai fazer o ciclo todo e vai voltar aqui, e aqui nesse ciclo aqui já é um ciclo infeccioso, e quando ele entra no corpo do homem, e após a penetração no corpo do homem, transforma-se em histossomulas. Na etapa 8, né, eles estão se disseminando pelo sangue, e na etapa 9 atingem, né, na sua forma adulta, o fígado, e aqui você já consegue perceber aqui, né, são organismos, né, sexuados, já vê ali, né, macho e fêmea, e a partir deste momento ele já está finalizando o seu ciclo, e aí ele pode sair tanto pelas fezes, né, no caso A aqui, ele sai pelas fezes, ou pelo caso B, que ele sai aqui pela urina. E aí ele volta para a água, né, e volta a contaminar outras pessoas. Por isso que é importante, né, pessoal, o saneamento básico, porque muitas pessoas cobram, né, o meio ambiente, o sistema de saneamento básico, de forma que todas as fezes e urinas são tratadas e são lançadas nos rios, de forma que esse parasito, né, ele possa
infectar outras pessoas. Então, pessoal, essa é a nossa aula, foi bem rapidinho sobre os parasitas. Eu deixo aqui, né, o meu obrigado. Caso você tenha alguma dúvida, temos muitos campos dentro da parasitologia, a gente não falou em tudo, senão a gente ia conversar muito e muito e muito aqui. Então deixa aí nos comentários, né? Então, pessoal, agora no finalzinho a gente sempre fala, né, nosso pensando fora da caixa. Hoje nós tivemos, vamos dizer, uma aula bem tranquila, até porque eu já preparei os slides de forma que não ficasse nada, vamos dizer assim, muito duvidoso. Essa matéria é uma matéria que, a princípio, um professor bem imparcial, ele consegue passar essa informação sem falar em muita asneira. A parasitologia não tem necessidade de ficar falando em algo, vamos dizer assim, mais tocando no assunto de evolução, tocando em assuntos que vá confundir a sua cabeça, duvidar da sua religião. Então a parasitologia é bem tranquilo, e as pessoas que estão estudando parasitologia, que estão avançando nessa área, que estão se especializando, virando doutores, de acordo que a tecnologia vai ficando cada dia melhor, e as pessoas conseguem observar mais e mais cada organismo, começam a se perguntar de onde vieram, né, tantos detalhes, tantas riquezas de funções, como isso realmente chegou a este nível de evolução, e cada vez fica mais difícil para que a ciência venha a calar, né, a hipótese de que alguém criou todas as coisas, alguém desenvolveu, alguém desenhou, alguém arquitetou, um engenheiro, um design bem inteligente para conseguir fazer tudo isso. E é interessante que quanto mais você estuda, principalmente os micro-organismos, você percebe que eles são fundamentais para todo o ecossistema. Os micro-organismos, eles são essenciais para a sobrevivência das espécies, até porque você, como um consumidor, você depende de um produtor, mas você, como consumidor, você também libera rejeitos, e esses rejeitos precisam ser tratados. Esses rejeitos precisam ser o quê? Reciclados e devolvidos de forma positiva para o meio ambiente. E aí que entra os decompositores, entre os micro-organismos. Por isso que quem criou tudo isso, criou de forma magnificamente linda e maravilhosa, perfeitamente funcional. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu falo que vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixem o like e compartilhem os nossos vídeos, e até a próxima aula de Biologia para Cristãos. Abraço, fiquem com Deus.